Voltando para falarmos agora sobre as normas do novo CPC que não se aplicam ao processo do trabalho de acordo com a Instrução Normativa 39 de 2016 do TST. O TST, nesse ponto, ajudou bastante, já disse quais seriam as normas que não se aplicariam ao processo do trabalho. Agora nós vamos explicar o porquê, o motivo pelas quais elas não se aplicam. Então, com base na Instrução Normativa, primeiro dispositivo do novo CPC que não se aplica ao processo do trabalho é o artigo 63. Vamos lá, artigo 63, que fala do foro de eleição. Por que que o artigo 63 sobre foro de eleição não se aplica ao processo do trabalho? Galera, isso daqui não é um entendimento novo, não. Isso é um entendimento que já vinha do processo do trabalho em relação ao CPC anterior, ao CPC de 73. Lá no código anterior, a gente tinha o mesmo dispositivo, o mesmo instituto no artigo 111. Então, o artigo 111 do antigo CPC trazia o instituto do foro de eleição, que é a escolha do local do ajuizamento da ação. E essa escolha do local do ajuizamento da ação já não era possível de acordo com doutrina e jurisprudência do TST. Por quê, pessoal? Porque no processo do trabalho a gente sempre está diante de uma possibilidade de haver alguma coação, algum ato do empregador para dificultar o acesso ao Poder Judiciário. A gente está sempre com esse receio, sempre com esse medo. E o foro de eleição poderia muito bem ser utilizado pelo empregador para dificultar ou impedir o ajuizamento de uma ação. Por quê? Imagine se o foro de eleição fosse possível. Se fosse possível a escolha do local do ajuizamento das ações. Digamos que eu, que moro aqui em Vitória, Espírito Santo, firmei um contrato de trabalho. Nesse contrato de trabalho veio o meu empregador e falou o seguinte: eventuais ações serão ajuizadas em Belém, no Pará. Beleza, estou precisando de emprego, o que eu vou fazer? Assino, verdadeiro contrato de adesão. Estou precisando, assino. Imagina se essa norma, essa cláusula que previu Belém no Pará para o ajuizamento das ações produzisse efeitos. Daqui a pouco esse meu empregador faria a minha demissão, me demitiria, não pagaria verba trabalhista nenhuma, eu ficaria numa M danada, tendo ainda que me deslocar para Belém do Pará. Avião fica caro. Se eu for de carro, vai ficar caro porque a gasolina tá um absurdo. Se eu for de ônibus, vai ficar caro também e vai demorar demais. E aí? O que aconteceria provavelmente? Deixa para lá que a vida vai trazer algo de bom que vai recompensar. Acabaria dessa forma. Ou seja, se fosse possível o foro de eleição, nós estaríamos diante provavelmente de uma grande dificuldade ou de uma impossibilidade de ajuizamento das ações. É por isso que desde sempre o TST diz não ser possível e novamente por meio da Instrução Normativa 39 diz que agora o artigo 63 do novo CPC não se aplica. É por esse motivo, ok? Também a Instrução Normativa diz que não se aplica o artigo 190 do novo CPC, que fala da negociação processual. Essa negociação processual se dá em relação ao procedimento. Qual que é a ideia, o que consta no artigo 190? Essa negociação processual permite que as partes modifiquem normas processuais naquele processo. Ou seja, se nós ajuizarmos uma ação civil, ou seja, com base exclusivamente no novo CPC, nós poderemos modificar prazos, nós poderemos modificar aqui procedimento. No nosso caso concreto, pode, desde que exista ali uma ideia, um consenso entre as partes. Se houver esse consenso, essa vontade, nós podemos modificar. Isso para o processo do trabalho também não funcionaria. Por quê? Porque aqui no processo do trabalho nós lidamos com hipossuficientes. Aqui no processo do trabalho eu posso ajuizar a ação sem advogado.
Ou seja, a gente tem uma grande simplicidade que não combinaria com essas modificações. Se eu modifico o procedimento, eu tenho a possibilidade do ex-empregado, reclamante, sair perdendo. Eu tenho a possibilidade de maior demora na prática dos atos processuais. Então, o TST entendeu que essa norma sobre negociação processual ela não combinaria com o processo do trabalho, com a ideia de celeridade, de simplicidade e mesmo de proteção. Ok? Então, não é possível aqui nem que se haja consenso, nem que haja consenso entre as partes, não é possível a modificação desse procedimento. Nós vamos seguir aquelas normas procedimentais que foram criadas pelo legislador, que constam lá na CLT principalmente. Por isso que nós não aplicamos essa negociação processual. Não aplicaremos também o artigo 219, que fala da contagem dos prazos em dias úteis. No processo do trabalho, nós não vamos contar prazos em dias úteis. Nós vamos contar prazos em dias corridos. Como sempre, nada muda, porque nós continuamos a aplicar os artigos 774, 775 da CLT. São dias corridos. Ou seja, a gente vai continuar pensando naquela ideia de que sábados, domingos e feriados, se estiverem no curso do prazo, serão contados normalmente. Comecei a contar um prazo na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira é feriado, conta normalmente, terça. Ou seja, em relação a essa contagem de prazo, nada mudou no processo do trabalho. O processo civil a gente fala em dias úteis agora. Sábados, domingos e feriados não são contados. Isso processo civil, ok? Para você que está estudando processo civil e processo de trabalho, você tem que ligar a chave, trocar a chave, processo civil dia útil aqui, processo do trabalho dias corridos, perfeito? Depois, nós não vamos aplicar dois dispositivos que estão atrelados às audiências. O artigo 334 e o 362.3 do CPC de 2015. Então, não vamos aplicar o artigo 334 do CPC. Por que que a Instrução Normativa 39 diz não se aplicar o 334? Porque ele fala de uma audiência de mediação. Uma audiência de mediação que será feita por serventuários da Justiça. Vejam que nós não temos aqui serventuários para a realização dessas audiências de mediação. E, na verdade, nós não precisamos desse tipo de audiência no processo do trabalho. Por quê? Porque no processo do trabalho nós temos uma audiência com dois momentos obrigatórios de tentativa de acordo. Então, eu não preciso de audiência de mediação porque eu já tenho uma audiência com dois momentos obrigatórios. Quer tentar o acordo? Não precisa de mediador, de serventuário, não. O juiz do trabalho faz esse acordo, o juiz do trabalho tenta esse acordo. Então, nós não teremos nova audiência, a gente não vai ter audiência com o mediador e com o juiz do trabalho, não. A gente continua tendo aquela nossa única audiência, nossa audiência una, com tentativa de acordo no início, tentativa de acordo no final, ok? E nós também não vamos aplicar o 3623 do CPC, que fala do adiamento da audiência por atraso injustificado. Não, há atraso superior a 30 minutos. O CPC hoje fala o seguinte: se você tiver um atraso superior a 30 minutos, nós vamos aqui adiar a audiência, vamos marcar a audiência, remarcar a audiência. No processo do trabalho, isso não se aplica. Aqui no processo do trabalho, as normas continuam sendo as mesmas. O juiz pode se atrasar 15 minutos, a parte não pode se atrasar. Se a audiência atrasar porque o juiz está realizando outra audiência, você vai ficar esperando meia hora, 2 horas, 3 horas. Não teremos esse tipo de adiamento. Então, atraso da audiência não é motivo para remarcarmos, para adiarmos a audiência, ok? Depois,
Distribuição do ônus da prova por convenção das partes. Nós não vamos aplicar aqui os parágrafos 3º e 4º do novo CPC. Vejam que em relação ao artigo 373, a gente aplica os parágrafos 1º e 2º que tratam da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova. A gente não aplica os parágrafos 3º e 4º que falam da distribuição por convenção das partes. Qual que é a ideia, galera? O 373 caput, o artigo 373 caput do CPC de 2015, traz aquela distribuição, digamos assim, estática do ônus da prova. Aquela que todo mundo já conhece. Fatos constitutivos autor, fatos instintivos, modificativos, impeditivos, réu. Ponto. Essa é a regra que todo mundo já conhece e que se mantém no caput do artigo 373 do novo CPC. Os parágrafos 1º e 2º falam da dinamização, da modificação dessa distribuição por determinação do juiz. O juiz pode alterar essa distribuição do ônus da prova. Agora, as partes por convenção não. Essa que é a ideia. O juiz pode dinamizar, flexibilizar, modificar essa distribuição do ônus da prova. As partes não. É por isso que a distribuição do ônus da prova por convenção das partes não é possível. A gente sempre tem um medo, um receio de que essa convenção da parte, na verdade, não seja uma convenção, seja uma imposição do empregador, da empresa, que venha prejudicar o empregado, o reclamante. Então a gente sempre fica com o pé atrás nesse tipo de convenção. Isso aconteceu também no artigo 190, que eu acabei de falar para vocês, de negociação processual. Esse negócio processual não vai ser aplicado, essa modificação do ônus da prova também não vai ser aplicado pelo mesmo motivo. A gente sempre tem esse receio, esse medo. E para nós fecharmos esse vídeo, nós temos aqui, ó, não vamos aplicar esse dispositivo. Esse dispositivo diz que não haverá juízo de admissibilidade em primeiro grau de jurisdição. Isso não vai ser aplicado, porque aqui haverá. Teremos juízo de admissibilidade feito pelo juiz do trabalho. O juiz do trabalho fará o juízo de admissibilidade. No processo civil, se eu interponho uma apelação, eu não tenho mais juízo de admissibilidade. Lá no processo civil, se eu interponho uma apelação, eu não tenho mais juízo de admissibilidade. Aqui no processo trabalho, interpus um recurso ordinário, terá juízo de admissibilidade sim, o primeiro juízo de admissibilidade. Se positivo, vamos remeter para o tribunal, que fará o segundo juízo de admissibilidade normalmente. Por isso que a gente não aplica esse artigo 1010, parágrafo 3º do CPC de 2015. Ok, meus amigos? Já volto daqui a pouquinho. Um abraço. Tchau, tchau.